Detentos fogem do complexo de Pedrinhas por um túnel. A polícia ainda não divulgou o número exato de quantos presos fugiram. Denúncia de grilagem de terras e conflitos agrários na cidade de Ribamar. Mais um dia de depoimentos do caso Décio Sá. Conselho Nacional de Justiça aprova a resolução que proíbe os cartórios de se recusarem a realizar casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. E ainda, jovem maranhense entra em grupo de cidades brasileiras que pretende mudar a vida da população. Tudo isso e muito mais. Agora, no Maranhão Acontece. Olá, boa noite para você de casa. Muito boa noite. As oitivas do caso Décio Sá chegam ao 7º dia. Estava previsto 17 depoimentos de defesa dos suspeitos de envolvimento no caso. Policiais da Superintendência de Investigações Criminais também estavam sendo aguardados para prestar esclarecimentos. 18 testemunhas foram roladas pela defesa de 4 acusados de envolvimento na morte do jornalista Décio Sá. Os policiais da Superintendência de Investigações Criminais, Alcides Nunes da Silva e Joel Durães Medeiros, o ex-subcomandante do Batalhão de Choque da Polícia Militar, Fábio Aurélio Saraiva Silva, o Fábio Capita e José Raimundo Salles Chaves Júnior, o Júnior Bolinha. 13 testemunhas foram dispensadas, 6 dos policiais da SEIC, 4 de Fábio Capita e 3 de Júnior Bolinha. O Júnior Bolinha vai falar a verdade e a verdade virá à tona na semana que vem. Expectativa da defesa? A defesa são as melhores possíveis. Nesta quinta-feira serão ouvidas testemunhas de defesa de Fábio Aurélio do Lago e Silva Bochecha e Jonathan de Souza, assassino do jornalista Décio Sá. Mas a defesa de Jonathan garantiu que nenhuma testemunha de defesa dele será ouvida na primeira vara do Tribunal do Júri de São Luís. As testemunhas não serão testemunhas do Jonathan. O defensor público na época não arrolou testemunhas para ele. Ele confessa aí, ele não arrolou as testemunhas. Mas continuam as oitivas das testemunhas arroladas pelas defesas para se encerrar essa fase, para na última fase ouvir os acusados em interrogatório, para ir depois alegações finais e concluir a primeira fase dos processos que tramitam no rito do Tribunal do Júri. O advogado de defesa de Bochecha diz estar confiante com os depoimentos das testemunhas que serão ouvidas amanhã. Nos dias passados, eu faço um balanço positivo, né? Nós já demonstramos com 2 testemunhas de que ele não alugou casa e nem cedeu casa. E com as próximas testemunhas que são agora da defesa, realmente, que vão confirmar que realmente ele não cedeu casa para pessoa nenhuma morar enquanto praticasse qualquer fato. E depois de várias negociações entre empresários e trabalhadores do setor do transporte público de São Luís, as partes envolvidas chegaram a um acordo. A novidade é que a greve foi deixada de lado, não vai acontecer greve de ônibus. Informações com Jairo Martins. Após a 8ª rodada de negociações, Sindicato dos Rodoviários e das Empresas de Transporte Coletivos firmaram um acordo e puseram fim à possibilidade de greve aqui em São Luís. O acordo ficou firmado em um reajuste salarial de apenas 8%. Diante disso, o Sindicato das Empresas afirmaram que as empresas poderão ter um prejuízo em torno de R$1,5 milhão por mês. Diante disso, eles cogitaram a possibilidade de um reajuste no valor das passagens, que poderia chegar aí até R$ 2,75. Porém, a Prefeitura de São Luís se comprometeu em, a partir de amanhã, começar auditorias nas empresas para angariar subsídios e evitar prejuízos. Jairo Martins, para o Maranhão Acontece. Investigação também na Assembleia Legislativa. A Comissão de Direitos Humanos vai apurar denúncias de exploração sexual no interior do Maranhão. E a Comissão de Saúde vai apurar as reivindicações dos agentes comunitários de saúde que querem aumento de salário para a categoria. A quarta-feira foi dia de reunião nas comissões na Assembleia Legislativa. Na pauta da Comissão de Direitos Humanos, presidida pela deputada Elisiane Gama, era para ser analisado o caso de uma jovem violentada por 30 homens em uma ilha na região de Pinheiro. Mas parentes da vítima não puderam chegar a tempo
e foi marcada uma outra data para que o caso fosse apresentado. Ela mora no povoado muito distante da cidade e acabou realmente perdendo do horário, das 4 horas da manhã, que seria o horário para ela chegar a tempo na comissão. Por conta disso, a gente vai receber na quarta-feira que vem e vamos estar chamando Defensoria, Promotoria e Delegacia aqui na Assembleia para saber de fato as providências que foram tomadas referente a esse caso na cidade de Pinheiro. A Comissão de Saúde também esteve reunida nesta quarta-feira e discutiu a situação dos agentes comunitários de saúde que reivindicam melhorias salariais para a categoria. Ainda tem 22 municípios que não o fizeram ainda e por isso nós vamos, enquanto Comissão de Saúde e também representação da Assembleia, junto à FAMEM, para que ele possa tomar essas providências. Em todo o Maranhão, são cerca de 17 mil agentes de saúde. Eles reivindicam melhorias e, entre elas, aumento de 40% na contrapartida do Estado. Isso significa algo em torno de 50 milhões de reais aos cofres públicos. Ao fim da reunião, ficou acertado que será montado uma comitiva entre membros da Comissão de Saúde e dos agentes para falar com o secretário de Saúde, Ricardo Murá. E no próximo bloco, as notícias da política no Maranhão. E mais os bastidores da Assembleia Legislativa. Nós voltamos em instantes. Estamos de volta e agora vamos falar de política. Hoje o dia foi bastante movimentado na Assembleia. A atenção foi maior ao veto da governadora Rosiana Sarney ao projeto de lei do deputado Manuel Ribeiro sobre a criação de escolas integrais no Estado. Joelson Braga tem as informações. A quarta-feira foi bastante movimentada aqui na Assembleia Legislativa. Tivemos de tudo, desde homenagem a deputado falecido até a princípio de confusão entre os parlamentares Bira do Pindaré e Max Barros. Vamos acompanhar como foi a movimentação nesta quarta-feira aqui no Parlamento Estadual. Após os ânimos se acalmarem, o deputado Afonso Manuel usou a tribuna para lembrar dos 3 anos da morte do ex-deputado João Evangelista. E a pedido de Manuel Ribeiro, foi feito um minuto de silêncio. Depois, o próprio Manuel Ribeiro comentou o veto da governadora a um projeto que ele tentava criar escolas de tempo integral no Estado. A governadora alega que não é competência do parlamento a iniciativa da lei. Então eu peço à mesa e ao plenário que nós possamos promulgar esse projeto de lei, que são apenas 15 dias. Nós vamos contar até hoje, dá 17 dias úteis. A governadora teria 15 dias, então perderam 2 dias. E com 2 dias dá poder dessa casa a fazer isso. E se vocês fosse possível, vocês podiam até promulgar essa lei agora. O estranho é que Manuel Ribeiro é da bancada governista e não se acomodou com a atitude do executivo. O líder da oposição, Rubens Júnior, também se posicionou sobre o veto. Hoje no Maranhão não há uma única escola em tempo integral na rede estadual de ensino. Então nós viemos repudiar o veto. Ela alega que nós não tínhamos a iniciativa. Nós propusemos que ela encaminhe então um novo projeto, nos moldes do deputado Manuel Ribeiro, aprovado por todos os deputados, regulamentando de uma vez por todas a questão do ensino em tempo integral no estado do Maranhão. Sobre a situação deste projeto, a mesa diretora ainda irá se manifestar. Se mantém o veto da governadora Rosiana Sarney ou se promulga a lei, caso o veto esteja fora do prazo. Somente na próxima sessão é que iremos saber disso. Eu volto com você. E 3 ex-prefeitos do Maranhão foram condenados por improbidade administrativa. Os ex-gestores são de Timon, Formosa de Serra Negra e Santa Luzia. A ação de improbidade vai prosseguir também contra o ex-prefeito de Codó. Os processos fazem parte do cumprimento da meta de 2013, estipulada pelo Conselho Nacional de Justiça, que determina aos tribunais o julgamento de ações de improbidade administrativa. Vamos ao nosso quadro de entrevistas de hoje. Ainda faltam assinaturas para a instalação da CPI da agiotagem. E para falar sobre o assunto, a gente conversa agora com o deputado estadual pelo PSB, Marcelo Tavares. Boa noite, deputado. Boa noite, é um prazer mais uma vez conversar com vocês. Novamente por ter vindo. Em relação à CPI da agiotagem, não seria um conflito em relação à investigação que já está ocorrendo na secretaria? Olha, eu acho que pode ser um conflito, sim. A minha posição tem sido bastante clara em relação a isso. Eu tomei a decisão de não assinar a CPI
até que tivesse a confirmação de que a oposição indicaria ou o presidente ou o relator da CPI. Por uma razão muito clara, essa é uma investigação extremamente complexa e tem que ser feita com isenção. E a Casa não pode comandar a CPI só com um lado político. Então, nós da oposição exigimos que nós tenhamos, de fato, o poder de fazer uma efetiva investigação desse assunto e aí só indicando o relator ou então o presidente, o que a bancada do governo não aceita. Então, é uma matéria extremamente séria, mas que tem que ser tratada com isenção. Não pode ser levada adiante somente com a participação de um lado, do lado que apoia o governo. Agora, deputado, faltam assinaturas, acredito que 2 assinaturas para que isso chegue à mesa diretora da Casa e parta-se aí para um grande acontecimento no Estado, que é apurar esse tipo de crime aqui em todo o Maranhão. Seria uma grande oportunidade de resolver esse problema no Estado. Seria se houvesse seriedade. Na medida que a oposição não tem a oportunidade de participar como o presidente ou relator, não haverá seriedade nessa investigação. Ela será tratada exclusivamente com interesses políticos. Vou dar um exemplo aqui. Naquela CPI passada, eu era membro da CPI que apurava os convênios realizados pelo ex-governador Jackson com o prefeito João Castelo. E eu queria que nós apurássemos todos os convênios feitos com prefeitos no Maranhão inteiro na mesma situação. Mas a bancada do governo só tinha interesse em apurar os convênios celebrados com o ex-prefeito João Castelo. E aí nós nós perdemos a oportunidade de fazer um pente fino aí nessa questão dos convênios daquela época. E mais uma vez o governo não tem interesse em fazer uma apuração séria. E nós assinarmos a CPI, legitimarmos um processo que já nasce errado, ou seja, só um lado tem o poder de investigar, só um lado escolhe quem vai ser convocado, só um lado escolhe quem vai ser chamado. Eu acho isso inaceitável. Eu acho que a população devia prestar mais atenção nisso e cobrar efetivamente essa questão dos relatores e do presidente da CPI. Fazer CPI para terminar em pizza, comigo eles não contam. Deputado, então o que tem ocorrido então com as CPIs instaladas lá na Assembleia em relação a resultados? A gente percebe que, por exemplo, a CPI da violência contra a mulher, ela perdeu um pouco o foco. E a gente percebe também que existe um pouco de foco nas outras CPIs. O que seria, então, exatamente o erro ou, então, a falta de alguma solução? Olha, o que eu posso dizer a você é que, quando fui presidente, a Assembleia Legislativa do Maranhão realizou 2 CPIs. Uma de combate à pedofilia e a outra naquela investigação que se denominou Euromar, né, aquele escândalo dos carros aí, enfim. Todas as 2 tiveram como relatora a deputada Elisiane Gama, da bancada da oposição. E todas as duas CPIs chegaram a um relatório final duro, conclusivo e que foi encaminhado às autoridades competentes para que as medidas fossem tomadas. Ou seja, elas não terminaram em pizza e transcorreram com a maior correção e deram um resultado positivo para a sociedade. A partir daí, já nós tivemos a CPI, essa dos convênios da Prefeitura de São Luís, que não foi a lugar nenhum, e agora a CPI da mulher, onde nós indicamos a deputada Elisiane Gama, e mais uma vez a bancada do governo excluiu a oposição do processo, justamente para que não haja CPI. E é a mesma coisa que eles querem fazer com essa CPI da agiotagem. Nós não temos problema nenhum em assinar, desde que possamos efetivamente ter um papel decisivo nessa investigação. Aí vocês podem dizer, mas a oposição tem medo. Medo de quê? Se a investigação hoje todinha está na mão do secretário de Segurança Pública do Estado, nomeado pela governadora. Se tivesse alguma coisa contra um membro da oposição, teria aparecido há muito tempo. Deputado, o senhor falou ainda há pouco o nome da deputada Elisiane Gama, mas ela teria apresentado, inclusive, relatórios para compor as investigações da CPI, mas que acabaram não sendo aproveitados por conta dos problemas já terem sido resolvidos? A grande dificuldade da bancada do governo com a deputada Elisiane Gama é porque ela é uma deputada da oposição e que tem grande respaldo perante a opinião pública. Então, o que foi dito a todos nós é que ela não poderia ter uma participação na CPI, porque teria na CPI um grande palanque. Eu acho que isso é uma grande bobagem, porque a intenção da deputada Elisiane Gama é sempre a melhor possível de fazer um trabalho sério. E não há dúvida nenhuma, dos 42 deputados hoje na Assembleia Legislativa, a que tem a melhor experiência para fazer uma CPI, tanto como presidente como relatora, a deputada Elisiane Gama. E nessa CPI da agiotagem, nós indicamos a deputada Elisiane Gama
para ser o presidente ou relatora. Mas como é uma deputada séria, uma deputada que quer fazer uma investigação correta, chegando até onde essa CPI pode chegar, a bancada do governo não quer. Então, a oposição não tem nada a temer. Eu não sei o que é que o governo tem a temer nessa história toda. O senhor acredita que seria uma estratégia do governo do Estado ou da base governista dos deputados forçar essa criação dessa CPI? Não, eles não têm interesse nenhum na CPI. A CPI, me parece até que já é retirada de assinaturas de membros do governo. Isso hoje é dito lá na Assembleia, a imprensa já noticiou isso. Eu não sei se é verdade, mas para mim não é surpresa. Agora, a CPI, uma CPI de tamanha importância naquela casa, de tamanha importância para o Maranhão, só pode ser realizada com responsabilidade. E só pode ser realizada se essa responsabilidade for dividida entre governo e oposição. Mas somente com a participação da presidência ou relatoria não teria como participar apresentando relatórios, por exemplo? Nós indicamos um membro e eles podem ter de 5 ou 6 membros. Na CPI que investigava os convênios, que eu era membro da CPI, o que acontecia? Os deputados do governo faziam uma reunião prévia, a reunião oficial da comissão, decidiam tudo entre eles, votavam tudo entre eles e depois desciam para fazer na frente da imprensa e com a minha participação. Ou seja, todos nós, eu pelo menos ali, me senti de uma forma desprestigiado, porque era membro igual aos outros e nunca fui atendido. Então a situação é a mesma. Se não houver divisão das responsabilidades, eu tenho certeza que essa CPI não vai a lugar nenhum. Então, para fazer CPI com um assunto com essa gravidade, que já é investigado por 2 esferas da polícia, tanto a Polícia Estadual, a Polícia Civil do Estado, que é a Polícia Judiciária, e a Polícia Federal. Então, nós vamos pegar o quê? Pegar esses documentos para quê? Nós vamos investigar os prefeitos envolvidos. Quem garante que amanhã deputados, sem um devido espírito público, peguem esses documentos, comecem a vazar esses documentos e tentando tirar proveito político às oposições, para as oposições àqueles prefeitos, que podem ser culpados, que podem ser inocentes. Então, só há um caminho para essa CPI, ser feita com seriedade e com a responsabilidade dividida. Aí nós participamos, indicaremos o nome, a deputada Elisiane Gama é o melhor nome da Assembleia e da oposição, e nós estamos esperando essa disponibilidade do governo em aceitar. Mas como o governo não quer uma investigação séria, eu particularmente não acredito na CPI. Ok, nós queremos aqui agradecer a participação do deputado estadual Marcelo Tavares. Obrigado pelos esclarecimentos. Eu agradeço, é sempre um prazer. Obrigada. Veja, no próximo bloco, entra em vigor as novas regras para quem faz compras pela internet. A gente volta já já. Fuga e tiroteio no centro de detenção provisória do Complexo Penitenciário de Pedrinhas. Desde a madrugada de hoje, detentos realizaram um motim dentro da unidade de segurança. Durante a madrugada, a Secretaria de Justiça e Administração Penitenciária informou que o início de rebelião havia sido controlado. Mas na tarde de hoje, mais confusão dentro do complexo. Na tentativa de captura dos presos, houve tiro e correria. Policiais, ambulância, corpo de bombeiros e um grande tumulto em frente ao centro de detenção provisória. Esta mulher, que estava dentro do CDP na hora da fuga, conta que houve muito pânico. Eu estava deitada, quando a gente se espantou foi só com uns tiros e muita gritaria. Uma colega minha que está gestante, que está ali, passou no mal, e outra senhora, e muito grito. Aí depois se acalmou. A fuga aconteceu por volta de 2h30 da tarde, horário de visita. Eles teriam fugido por um túnel subterrâneo que começa na Oficina 1, local reservado para os presos que estão ameaçados de morte. É uma operação de contenção da fuga que houve uma fuga que nós não sabemos ainda precisamente quantos detentos, cerca de 5 ou 6 que fugiram por um túnel que foi escavado. E a operação está sendo feita em parceria com o GEOP, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o choque da PM. E é uma operação rotineira de quando acontece um episódio como esse.
E trabalhadores rurais da Vila Sarney denunciaram a ocorrência de grilagem de terras e conflitos agrários na região. A denúncia chegou à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia e hoje uma comitiva esteve no local para apurar os depoimentos dos moradores. A situação é a seguinte: os moradores da comunidade Engenho, que fica em São José de Ribamar, receberam há mais ou menos uma semana uma ordem de despejo que pode ser cumprida a qualquer momento. Só que esses produtores rurais alegam que vivem na área há mais de 100 anos e que o grileiro é um ex-deputado estadual e atual secretário de Estado do governo. Preocupados, eles procuraram ajuda da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, que veio até aqui para ouvi-los e apurar todas as informações. Essa situação pode ficar mais complicada porque os moradores também alegam que são coagidos frequentemente por pistoleiros. Márcia Carvalho, para o Maranhão Acontece. A partir de agora, o comércio eletrônico tem regras específicas que tornam as vendas pela internet mais rigorosas. Dados como o CNPJ e o endereço das empresas vão ter que ser fornecidos aos clientes. Comprar pela internet é certamente mais cômodo. Nada de shoppings ou centros comerciais lotados. Basta alguns cliques e a variedade de produtos é grande. A entrega é rápida e em domicílio. Pelo menos deveria ser. Mas tem muito site dando trabalho para os consumidores e para amenizar os problemas das compras eletrônicas, o governo federal aprovou um decreto que passou a valer esta semana. O decreto torna rígidas e inclui no Código do Consumidor as regras de vendas do comércio pela internet. A partir de agora, todo site deve exibir o CNPJ da empresa ou o CPF da pessoa responsável. Deve informar o endereço fixo onde o fornecedor possa ser encontrado. As ofertas devem descrever as características dos produtos, incluindo os riscos à saúde das crianças e segurança dos clientes. O fornecedor também tem a obrigação de informar se o produto está ou não disponível. Os preços, modalidades de pagamento, prazos de entrega e qualquer despesa extra devem ficar claras para o consumidor. As regras também valem para os sites de compras coletivas. Direito ao arrependimento também foi preservado. Mesmo assim, é preciso ter cuidado. O decreto presidencial que entrou em vigor hoje tem esse objetivo de fazer com que as informações sejam as mais claras possíveis quanto ao endereço do fornecedor, CNPJ, para que o consumidor, em eventual problema que venha a ter, possa encontrar o endereço físico do fornecedor para notificá-lo. E se o consumidor se sentir lesado, fique atento às dicas. O consumidor ele deve sempre guardar todos os protocolos de compra, tá? Estar munido com a nota fiscal do produto, o teor da oferta do site, que muito embora seja a obrigação do fornecedor guardar as ofertas, mas o consumidor seria bom que ele sempre guardasse o que foi ofertado para ele e recorrer aos órgãos de defesa do consumidor, quer seja PROCON ou juizado especial. Veja no próximo bloco o reflexo da decisão do Conselho Nacional de Justiça que aprova que cartórios realizem casamento civil de pessoas do mesmo sexo. Nós vamos mostrar como juridicamente vão ser realizadas as uniões dos casais. Voltamos já já. E o Grupo GEDAN fez o lançamento de seu DVD e do site. O trabalho é resultado de 26 anos dedicados à cultura afro-maranhense. Não acredita, mas nós demos a volta por cima. A música, a dança, uma festa de cores, sorrisos e tradição. Esse é o Grupo GEDAN, que foi fundado em 22 de agosto de 1986, com o objetivo de divulgar a cultura maranhense e atrair os jovens. Por meio da arte, desviá-los da marginalidade. Onde, através da arte, da música, a gente procura dar uma dimensão para as crianças e adolescentes da periferia de São Luís, para que possa trabalhar as questões sociais e culturais e políticas do nosso estado. O trabalho do GEDAN é voltado principalmente para a população afrodescendente, residente nas periferias de São Luís. O grupo é composto por dançarinos, poetas, percussionistas, compositores, cantores, produtores culturais e educadores.
E na música, o MC Fiel se encontrou. Sabemos que à frente de tudo, temos o compromisso de resgatar os jovens das ruas, dar apoio às mães de famílias em casa também, enfim, levar uma música saudável e que também não faz apologia, ao contrário, a apologia que nós fazemos é para Cristo Jesus. Entendeu? Agora toda a musicalidade e arte podem ser encontradas no site do GEDAN. Muito importante até porque o mundo hoje sobrevive através da internet, né? Site, rede social. Hoje em dia, quem não tem rede social, entendeu? É muito bom porque isso interage a mais e a pessoa passa a ter um pouco mais de conhecimento. Não acredita, mas nós demos a volta por cima na vida. Jesus nos tirou do mundo da perdição, em retribuição à salvação. Louvamos a Ele, mano, de todo o coração. Não acredita, mas nós demos a volta por cima na vida. Jesus nos tirou do mundo. E o Conselho Nacional de Justiça aprovou uma resolução que proíbe os cartórios de se recusarem a realizar casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. A decisão também obriga essas instituições a aceitar os pedidos de conversão de uniões estáveis em casamentos. A resolução do Conselho Nacional de Justiça significa a realização de um sonho para pessoas como a contadora Celise Azevedo, que vive em uma relação de união estável com sua companheira há cerca de 6 anos. Bom, com ansiedade a gente está esperando a publicação no Diário Oficial, né? E aí, logo em seguida, a gente vai estar fazendo de fato essa convenção da união estável, né? Para a legalização real hoje, que é o casamento nosso, né? A realização deste sonho só será possível graças à resolução do CNJ, que proíbe os cartórios de se recusarem a realizar casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. A decisão ainda obriga essas instituições a aceitar os pedidos de conversão de uniões estáveis em casamentos. Até o momento, tem-se o registro de apenas 2 casamentos no Maranhão, um no município de Bacabal e outro em Passo do Lumiar. Mas a resolução recebeu a aprovação dos magistrados maranhenses. Segundo uma pesquisa realizada com 150 dos 300 magistrados no estado, 55,78% apoiam o casamento gay, contra 21,8% que desaprovam e 23,12% que não sabiam ou não quiseram responder. De posse desses dados, a Associação dos Magistrados do Maranhão já havia se pronunciado a favor do casamento gay bem antes da resolução do Conselho Nacional de Justiça e já havia pedido a regulamentação desse direito junto à Corregedoria de Justiça do Estado, pois, segundo o órgão, não há nenhuma lei na legislação brasileira que impeça o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A Associação dos Magistrados do Maranhão formulou pedido à Corregedoria Geral de Justiça e nós estamos esperando a apreciação deste pedido, no sentido que, no âmbito do nosso Estado, regulamente, detalhe como os casais interessados possam obter a união homoafetiva. Mudanças comemoradas pelos ativistas do segmento GLBT no Maranhão, que já planejam a realização de um grande casamento comunitário. Essa garantia de direito, ela é um processo histórico de luta do movimento, né? E ela reflete exatamente de que nós buscamos as instâncias de poder de decisão federal que pudesse dar esse respaldo. A decisão ainda pode ser contestada pelo Supremo Tribunal Federal. A possibilidade ela sempre existe. Agora nós acreditamos, até pelas decisões anteriores do Supremo Tribunal Federal, de que essa decisão do CNJ será mantida. E há poucos dias do início da Copa das Confederações e há quase um ano da Copa do Mundo no Brasil, você deve ter ouvido falar no bordão "Imagina na Copa". A frase reflete o pessimismo de muitos brasileiros sobre se estaremos prontos para receber a Copa do Mundo em 2014. Pensando nisso, estudantes maranhenses participam do projeto Imagina na Copa, um grupo de jovens espalhados por 20 cidades brasileiras com a intenção de contribuir para a melhoria de vida das pessoas, como estímulo à leitura. A intenção da iniciativa é alavancar projetos que já existem ou ainda estão no papel para mudar a vida das pessoas e das cidades para melhor, com ações de todos os tipos. Jovens preocupados com a sinalização da cidade, com o lixo nas ruas, com o estímulo a novos leitores. Assim começa a ideia do Imagina na Copa,
Um projeto desenvolvido por um grupo de 42 jovens de 20 cidades brasileiras que tentam mudar a realidade do país até a chegada da Copa do Mundo de 2014. Imagina na Copa ele surgiu de exatamente uma pesquisa feita sobre jovens brasileiros que mostram que eles estão dispostos a fazer algo pela sua cidade, mas eles ainda não sabem como fazer. Já Ana, de 23 anos, é estudante de designer da Universidade Federal do Maranhão. Ela se tornou voluntária no projeto como capitã de São Luís. Junto com o grupo, ela sonha em transformar a vida das pessoas, com o apoio de estudantes como Mariane, que criou o projeto Biblioteca do Bairro. O projeto Biblioteca do Bairro, ele surgiu de uma demanda que pedia que projetos como bibliotecas, espaços de leitura fossem criados para atender a comunidades de baixa renda, como o do Anil, do Piquezeiro, de bairros que estão nas regiões próximas. Já Ana explica que os capitães do Imagina na Copa devem realizar missões. O Leve Este Livro é uma delas. A estudante deixa livros em locais públicos com dedicatória para quem o encontrar. Eu fui virando, né, e vi, aí eu falei, Tanusa, ali tem um livro, né? Aí eu fui, olhei e achei bem interessante, Leve Este Livro. E mais interessante o nome do livro, né? A menina que roubava livros. E aí a gente ficou assim, olhando, sem saber. Inusitada, né? Isso, aí ela falou assim, até porque é a primeira vez, né? Nunca tinha acontecido. Aí ela falou, será o dono deve estar olhando? É muito interessante, né? Até uma forma assim de incentivar a leitura. A outra é o Que Ônibus Passa Aqui, onde adesivos são colocados nos pontos de ônibus da cidade, sugerindo que os usuários compartilhem informações sobre as linhas que passam por determinadas vias. No próximo fim de semana, a universitária vai à capital paulista para participar de uma capacitação junto com os outros integrantes do projeto. Mas, para isso, ela precisa de R$20 mil para cobrir os gastos. A gente está com 50% da meta atingida, a gente precisa ainda de mais R$10 mil para poder levar os 40 capitães espalhados pelo Brasil para fazer o treinamento em São Paulo e poder fazer a replicação do projeto nas nossas cidades. Para apoiar o projeto, basta contribuir com valores a partir de R$20. Confira agora o que acontece amanhã. A Secretaria de Estado da Mulher vai promover nesta quinta-feira, às 3 da tarde, uma reunião para discutir o plano de mobilização rumo à paridade com vistas à 2ª Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário. Amanhã, a Secretaria de Direitos Humanos do Estado vai realizar às 3 da tarde uma caminhada como parte da programação da Semana de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. O ponto de encontro será na Praça Deodoro, com chegada na Praça Maria Aragão. A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos vai realizar uma programação especial para celebrar o Dia do Agente de Limpeza. A comemoração será às 8 da manhã no Parque do Bom Menino, com show, apresentação cultural e distribuição de brindes. A Associação dos Magistrados do Maranhão vai realizar amanhã, às 4 da tarde, uma visita ao Centro da Juventude Canaã, unidade de internação provisória da FUNAC, para averiguar as condições de ressocialização. Nossa edição de hoje fica por aqui. Tenha uma ótima noite e até amanhã. Ótima noite para você. A gente se encontra daqui a pouco, às 11h30 da noite, no Dia News. Até lá. TV Guará, diferente por natureza.